Olá, sextos anos! Hoje daremos continuidade à unidade que fala sobre o planeta Terra. Hoje trabalharemos o capítulo 2, intitulado Hidrosfera. Hidrosfera é o conjunto de todos os corpos de água existentes na Terra. Então, isso se inclui oceanos, mar, rios, lagos, geleiras e as reservas subterrâneas. A Terra é o único planeta do Sistema Solar em que se tem água em abundância na superfície. O nosso planeta ele é conhecido como planeta água. Então, o nosso planeta ele é formado por cerca de 70% de água. Então, tem muita água. Só que é muita água salgada. Então, desse percentual, 97% é de água salgada, 2% é água doce, só que congelada, e 1% é água doce que é acessível para o ser humano consumir, para os outros seres vivos consumir também. Então, nós temos aí um pequeno percentual que é a água do consumo. Existem 3 tipos de água: água doce, água salgada e água salobra. A água doce, ela tem uma concentração de sal menor, então cerca de 0,5 gramas por litro. Essa água ela está presente em rios, lagos, geleiras e as reservas subterrâneas. E também a água que é própria para o consumo de humanos e de animais, também para a agricultura. A água salgada ela tem uma concentração de sais maior, então cerca de 30 a 35 gramas por litro. E essa água está presente em oceanos e mares. Mas o que torna essa água salgada? Então, justamente o que vai tornar essa água salgada é o percurso que o rio faz até lançar essa água no mar e chegar no oceano. O que acontece? Esse percurso que o rio faz, ele vai desgastando ao passar pelas rochas, vai desgastando sais. E aí ele vai levando esse sal junto com ele no seu percurso. Quando ele encontra o mar, ele lança esse sal para o mar, tornando assim o mar salgado e, consequentemente, o oceano também. A água salobra é aquela que está presente em regiões de estuários e manguezais, locais onde ocorre mistura da água salgada com a água doce. A primeira foto nós temos aqui um estuário. Percebam que aqui nós temos um rio e esse rio ele vai lançar os seus sais justamente aqui nesse mar. Então essa região aqui de encontro entre a água salgada e a água doce é chamado estuário. Então são regiões de transição, regiões de encontro. Essa água salobra também ela não é própria para o consumo humano, nem dos animais. A outra foto aqui nós temos um manguezal. Então o manguezal é um ecossistema costeiro que justamente tem a transição entre o ecossistema terrestre e aquático. Também é uma região de transição, de encontro entre água salgada e água doce. Corpos de água. Então iremos ver agora o que isso significa. Corpos de água são grandes acúmulos de água doce, salgada ou salobra. O primeiro corpo de água que nós iremos trabalhar são os oceanos. Como nós vimos, os oceanos são de água salgada e eles são os maiores corpos de água. Temos 4 oceanos no nosso planeta: Oceano Pacífico, Oceano Ártico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Cadê o Índico? Aqui. E o Oceano Índico. Além dos oceanos, nós temos os lagos e os rios, que também são outros tipos de corpos de água. Os lagos, eles são corpos de água isolados no interior dos continentes. Então, eles não terão comunicação com o oceano. Esses lagos, eles podem ser de água doce ou de água salgada. E eles podem receber essa água de outros rios, ou até mesmo da chuva, do derretimento das geleiras, ou até mesmo ter a sua própria nascente. Os rios, eles são de água doce, são originados através das nascentes, que é quando a água subterrânea, a água que está embaixo do solo, ela aflora
e vai para a superfície. Ou pode ser originado através do derretimento das geleiras. Esses rios, eles vão desaguar no oceano, lagos ou em outros rios. Na imagem aqui nós temos a foto do rio Amazonas, que é o rio que tem maior volume, ou seja, tem maior quantidade de água no Brasil. Outros tipos de corpos de água são as geleiras e as águas subterrâneas. As geleiras são extensas massas de água congelada. Essa água é formada justamente pela precipitação, ou seja, essa neve, quando chove a neve, essa neve ela vai sendo acumulada. Interessante falar que nós temos 3% de água doce no planeta, só que 2% está nas geleiras, então é água que não é utilizada por conta das baixas temperaturas e por estar no estado sólido. As águas subterrâneas, que também são de água doce, elas são acumuladas em regiões chamadas de reservatórios subterrâneos. Então, nós temos aqui as rochas que provocam esse armazenamento. Então, percebam aqui que essa rocha que está aqui embaixo, ela fez com que essa água fosse acumulada. Porque dependendo do tipo de rocha, pode ser que essa água infiltre no solo e não ocorra esse depósito, esse acúmulo de água. Então, quando nós temos rochas que permitem esse armazenamento, nós temos aí uma região chamada de aquífero, que é uma grande encheção de água acumulada no subsolo. Então, através desse aquífero, é possível fazer o que nós chamamos de poços artesianos. O último corpo de água são os mananciais. Então, mananciais são as fontes de água que nós utilizamos para o consumo humano e também para as atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária. Então, rios, lagos, lençóis subterrâneos e até represas podem ser consideradas mananciais. Então, são água que nós utilizamos no nosso dia a dia e que devemos cuidar dela, já que nós sabemos que nós temos uma pequena quantidade dessa água no nosso planeta. Esses mananciais, eles devem ser protegidos com árvores. Então percebam que quando nós desmatamos, a tendência é que essa água ela seque. Então, por isso, a importância do florestamento e da preservação ambiental. Água potável é aquela água que nós utilizamos para beber e que é uma água livre de substâncias tóxicas. Então, nem toda água que nós conhecemos ela é potável. Então, a água potável ela deve ser aquela que está própria para o consumo, sem substâncias tóxicas e sem micro-organismos que possam fazer mal à nossa saúde. No nosso planeta, a água ela passa por um ciclo, então é um ciclo formado por várias mudanças de estado físico. Mudança de estado físico é a passagem do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, observem através da imagem que nós temos aqui diversas mudanças de estado físico. Inicialmente, essa água ela evapora, através do processo de evaporação, passagem do estado líquido para o estado gasoso, através da temperatura. Então, o Sol ele vai aquecer essa água e essa água ela vai evaporar, uma parte dela vai evaporar. Essa evaporação de água também acontece nas plantas, através de um processo chamado transpiração, que também acontece nos seres vivos, no geral. Quando essa água ela evapora, ela vai lá para a nuvem e vai ocorrer um processo chamado condensação, que justamente é o processo da passagem do estado gasoso para o estado líquido. Quando essa nuvem ela está carregada, com muitas gotículas de água, com muito vapor de água, essa nuvem ela vai precipitar, ou seja, vai chover, e vai ocorrer justamente a mudança do estado gasoso para o estado líquido, voltando essa água para a superfície da Terra, que pode ocorrer a infiltração e novamente ela voltar para o mar, para o oceano, para o rio de onde ela veio e também retornar para a planta, porque essa planta ela vai fazer a absorção dessa água novamente. Então, é um ciclo constante que sempre vai estar sendo realizado na natureza.
Nossa aula terminou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Vamos agora para a atividade.